assistiu a live com a Marta, ela falou, deu bastante insight legal desse livro, né? A Marta, ela é jornalista de formação. Ela nasceu no Recife, mas ela morou muitos e muitos anos no Rio de Janeiro, antes dela ir para fora do país. Então, aí por isso que ela escreve bastante do ponto de vista ali do Rio, né? A Marta, ela trabalhou, foi repórter por muitos anos, depois ela fundou uma editora e, e ela começou a escrever romance bem tardiamente, né? Ela, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão foi o primeiro romance dela e foi, como a gente falou na live, ele foi comprado primeiro pelas editoras de fora do país e depois pelas editoras nacionais. Então ele acabou sendo ali um livro nacional que foi celebrado internacionalmente antes dele chegar no Brasil. Ele virou também filme, né? Então não sei se alguém chegou a assistir A Vida Invisível, com a Fernanda Montenegro. Eu ainda não assisti o filme, eu quero muito assistir, porque pelo que a Marta também falou, ele tem ele difere um pouco, né, do livro, que o livro ele tem uma coisa de um humor mais irônico e o filme já é mais dramático, né? Ele foi o escolhido nacionalmente para representar o Brasil no Oscar, não passou, mas na época ele estava entre ele e o Bacurau e foi escolhido A Vida Invisível. O livro, acho que esses são um pouco de ponto, assim, acho que uma coisa também bem interessante que ela falou para a gente na live foi a questão do feminismo, né? Que se a gente olhar do ponto de vista do feminismo, ele é um livro bem militante, não sei se seria a palavra, né? Mas ela falou que ela não tinha lido nada sobre feminismo antes, ela escreveu sobre coisas que a incomodavam. E que depois do livro ela começou a estudar e foi ver que de fato ele tinha muito esse viés feminista. Eu acho que eu senti assim uma proximidade muito grande com a Eurídice nessa questão de que eu acho que todos nós já conhecemos uma Eurídice na vida. Então eu acho que eu começo aí trazendo isso para a gente, assim, o que vocês sentiram lendo isso, né? Se vocês lembraram de alguém, talvez de alguma pessoa da família ou de um conhecido, uma vizinha, porque eu acho que ele é muito comum a nossa realidade brasileira, né? Essa questão da mulher que nunca chegou a nem sonhar antes de se dedicar à família e depois ela resolve, aí ela vem crescendo essa necessidade dela de explorar o mundo, de explorar as potencialidades dela. Então eu queria que, para a gente começar a falar o que vocês sentiram aí da Eurídice, se vocês lembraram de alguém, se ela trouxe uma memória afetiva forte para vocês, como é que foi a personagem Eurídice? Pode falar, Isa. Ativar. Eu tô no celular, eu não sei desativar. Pronto, agora deu. Engraçado, eu não vi o livro como um livro feminista, assim. Na verdade, eu vi os planos da Eurídice ao longo da história sendo muito tolhidos, assim. Então, eu não via ela com essa personalidade forte ou feminista. Então, não acho que... Enfim, não enxergo esses pontos. Gostaria de entender o que vocês enxergam como um livro feminista. Mas eu vejo muito ela num papel semelhante ao que as minhas tias faziam, sabe? E até fazem hoje em dia. Então, no sentido de que cabe à mulher as funções da casa, cabe à mulher que tenha seus projetos, mas desde que eles não atrapalhem o jantar, ou que a comida esteja servida, em que a sobremesa esteja de acordo. Então, acho que muita gente, ou pelo menos muitas famílias, têm esse tipo de pessoa, né? Ou essa tia, ou essa avó, que, enfim, que sim, que a vida dela era dedicada a cuidar da família e, enfim, e cuidar de todo aquele entorno sem necessariamente ter ninguém que cuidasse dela. Mas eu achei
o livro um tanto, assim, até já trazendo um pouco da opinião, um pouco morno, no sentido de que eu não vi grandes ápices, né, daquele momento do: "Nossa, o que que vai acontecer? Que história emocionante". Eu achei ela muito uma caminhada, assim, contemplativa pela praia, sabe? Tu sabe onde começa, sabe onde termina, porque qual que foi a grande história, sabe? Ah, o quê? No final ela fez uma faculdade, usava turbante? Isso que é o diferente? Então, essa essa caminhada da Eurídice é que eu não vejo, assim, de uma forma tão heróica. Mas é um livro interessante, acho que ele flui bem e ele e tem essa questão das tias ou mães ou avós que são muito presentes na nossa vida, pelo menos na minha, realmente fazia todo sentido ter muitas Eurídices na minha vida. Eu acho que a questão do feminismo, Isa, não é nem tanto em si a Eurídice, né? Mas é justamente essa crítica, a crítica dessa nossa sociedade que lá nos anos 40 a mulher era criada para ser a mãe e a esposa. Mas será que hoje, nos anos 2000, a gente mudou muita coisa? Será que a gente ainda não tem muitas mulheres sendo criadas para serem Eurídices? Eu acho que não é nem em si a personagem como uma feminista, mas essa crítica, né? De que todas nós conhecemos alguma Eurídice, né? Então eu acho que é mais essa questão reflexiva. E eu concordo do ponto de vista dos ápices do livro. Eu até falei, comentei com a Marta na quinta-feira, que para mim a personagem que mais marcou, até por essa questão de ser uma história mais cheia de altos e baixos, foi a Guida, né? Que é a irmã da Eurídice. Então ela tem uma história um pouco mais ali com, com emoções, né? Bruno, pode falar? Eu tive esse mesmo pensamento, Isa, acerca do feminismo, que acho que não é muito da personagem, mas uma crítica mesmo, né, de como ainda são, né, precisa melhorar muito, né, o título fala, né, da invisibilidade, a, a capa ali também traz, né, o rosto só o rosto vazio, né. Então, acho que essa crítica que traz, né, relacionada a essa ideia do feminismo, das mulheres como sendo invisíveis, e vai falar lá, né, no livro, quando faz a comparação, né, entre as irmãs, né, que quando a Guida ela tenta, né, essa vida, né, por conta própria, naquela sociedade, né, naquele tempo lá, foi meio que frustrada, né? Porque depois ela teve que regredir e silenciar aquela voz que pedia passagem que estava dentro dela. Para ela, se eu for me relacionar com uma pessoa, eu não posso trazer à tona isso que eu vivenciei, essa fuga de casa, a questão de me relacionar, né, com uma pessoa sem o consentimento dos meus pais, na hora que o marido abandona e ela tem que regredir, ela tem que silenciar toda essa parte da vida dela para que ela não seja mal vista perante aquela sociedade. Então, acho que a crítica ela é muito em função desses relatos que são, né, que surgem como insight para a gente, né, na sociedade atual, e como você muito bem disse, que ainda tem muitas, né, guidas e eurídices, né, por aí espalhadas. Também tive esse insight em relação às minhas avós, às minhas tias. Minha mãe ela é a irmã mais nova, né, de 14 irmãos. Então, assim, eu tenho tias que são mais velhas do que a minha avó por parte de pai. Então, eu vejo isso praticamente todas, né? Como lá no início do livro fala, né? Quando pergunta a profissão do lar, a maioria das minhas tias exerceram esse papel do lar. É, de eram 9 irmãs, se eu não me engano. Acredito que apenas a minha mãe e mais 2 irmãs exerceram esse papel, né, de estar trabalhando, de estar buscando algo diferente do que essa profissão caseira, né, de cuidar da família. Então, também me fez vir à tona, né, esse olhar
né, em relação à minha realidade, a naturalidade como, né, é visto essa situação que se apronta no livro. E acho que é aí que está, né, a diferença do livro para o filme. O filme ele mostra de uma forma mais evidente a violência, e o livro ele mostra de forma mais talvez natural, né, naturaliza muito, né, esses acontecimentos, e aí não tem essa explosão, né, que já foi dito aí. Mais ou menos isso que eu enxergo nessa primeira parte. Se a gente for ver essa questão do lar, né? Vários estudos aí do capitalismo mostram que esse trabalho feminino aí, se ele fosse cobrado, a economia quebrava, né? Porque é um trabalho que vale muito e o capitalismo ele só prosperou aí, né? Capengamente por conta das mulheres do lar, né? Belle e depois Flávia. Bom, gente, então, eu li o livro e assisti o filme essa semana. Eu queria dizer que, assim, o livro, ele trouxe de uma forma exatamente como ele falou, cara, naturalizou uma situação que a gente não pode mais naturalizar isso, sabe? Eu, se não me engano, o livro é da década de 40, né, a história, o enredo brasileiro. A forma com que ele trouxe toda a vida da Elise e a vida da irmã dela, que é a vida, eu senti isso que como se estivéssemos falando de uma situação em pleno século XXI, sabe? Uma mulher que tem que abdicar de todos os seus sonhos, de toda a sua vida, para cuidar da casa, cuidar dos filhos. Eu fiquei, assim, muito sentida naquela parte, não sei se eu estou atropelando, assim, a história do livro. Muito sentida na parte que ela deixa de viver os sonhos dela para criar, tipo, ter um filho que ela não queria, sabe? Porque ela queria viver a vida dela, viver os sonhos, ela não queria aquele casamento. E a falta que a irmã dela fez na vida dela para poder ajudar ela a guiar ela pelos sonhos dela, sabe? Encorajar ela de viver a própria vida. É uma situação que realmente eu vejo isso hoje em dia. Quantas das mulheres deixaram de viver a sua vida, deixaram de seguir seus sonhos por conta de um casamento que foi imposto, de uma obrigação que foi imposta de criar um filho, sabe? E eu senti de verdade que esse livro, assim, a Marta, ela quis fazer uma crítica enorme à forma como a gente trata a vida das mulheres, sabe? A gente inviabiliza muito as mulheres que são do lar. Trata tipo, do lar. Não é assim que tem que funcionar. Está exercendo um papel gigantesco ali de cuidar da família, de cuidar dos filhos. Eu não sei dizer, mas esse livro, assim, foi muito especial para mim, porque eu vi, assim, situações que estão, assim, na nossa cara, estampadas, e a gente não consegue trazer isso de uma forma. Por que isso ainda acontece? Por que a gente ainda trata as mulheres assim? Por que isso é tão transformado como uma banalidade tão grande? É verdade, Belle. É um julgamento ainda muito grande, né, que a gente faz e que, na verdade, elas fazem um trabalho enorme, né? Flávia e depois Tiago. Oi, gente. Então, assim, lendo esse livro, eu concordo que ele não é um livro feminista, ele é um livro machista pra caramba. Ele é muito racista também, se a gente vê todos os personagens negros que aparecem nesse livro e como eles são tratados. Então, acho que ele é feminista num ponto que a gente olha aquele machismo e pensa, peraí, tem alguma coisa muito errada aí, porque ninguém merece viver desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pensa na nossa família. Eu também tenho uma avó que casou com 16 anos de casamento arranjado e que ela possivelmente passou, ela foi uma Eurídice na época dela, enfim, e que ela conseguiu fazer faculdade junto com a minha mãe, porque, os filhos já estão criados, então agora tudo bem, você já tem tempo para fazer isso. Mas também é muito interessante ver como muito desse livro ainda existe hoje em dia, né? Assim, putz, a gente está aqui em 2021, eu tenho filho e também tem certas coisas que ainda são esperadas de mim, que era a mesma coisa que eram esperadas da Eurídice há, sei lá, 80 anos atrás. E uma coisa que a Isabela falou, que não tem altos e baixos na história dela, porque a vida dela era assim. O que era esperado de uma mulher naquela época era ter uma vida assim, sem grandes emoções, porque ela não podia realizar as vontades dela, ela tinha que viver com o que era esperado dela. Então, realmente, é um livro meio sem graça, assim, nesse sentido, que não tem uma história
Porque a vida delas era sem graça, né? Se a gente parar para pensar. O único personagem que teve uma vida mais excitante foi a Guida, como já foi falado, mas no final do livro ela tem que voltar, ela tem que retroceder e casar com um homem que estava ali meio que ok, tudo bem, só para ela voltar para o padrão do que era esperado que ela fosse, né? É interessante você falar essa questão do racismo, né? Porque até na live a Marta comentou que um dos livros aí de formação dela é o Casagrande Senzala, né? Então, eu acho que é uma crítica também a isso, né? Que a gente, hoje, é muito comum a gente ouvir falar que no Brasil não tem racismo, né? Mas, na verdade, a gente esconde muito bem, a gente tenta esconder muito bem essa questão, né? A gente finge que ele não existe, mas ele sempre esteve ali, sempre esteve presente, né? Então, acho que também é interessante isso. Tiago, Isa, Bruno e Alexandra. Bom dia, gente, tudo bem? Bons temas, bons assuntos levantados aí nesses primeiros minutos. Eu vou começar pelo racismo, então, que está mais fresco. Me chamou muita atenção também essa questão que a Flávia trouxe, e como a Isa colocou, acho que ela coloca de uma forma até ácida. Tem um personagem no decorrer do livro que é muito rápido, assim, mas que já exemplifica muito isso, que é um colega de faculdade do médico, né, na faculdade de medicina, e ela diz, ele era tão bom que, de repente, ele deixou de ser quase mulato para ser quase branco. E é muito com a forma como as pessoas, inclusive antigamente, eu tenho tios dessa época, que falam, é aquele hábito que a gente tem de falar, o moreno, né? Não é moreno, o cara é preto, ele é negro, mas aquele moreno, ele é meio mulato, enfim. Então tem uma hora que ela é brilhante nessa colocação de falar assim, ele era quase mulato na faculdade, depois ele passou a atender os hospitais e passou a ser um médico eminente ali e se tornou um quase branco. Achei assim, pontual, preciso, genial. Sobre a questão do livro em si, também acho que o grande mérito dele é essa familiaridade imediata, né? Você começa a ler ali e isso gera um desconforto na leitura, a história dela, mas ao mesmo tempo uma proximidade muito grande com uma tia, com uma avó, e a Marta foi muito feliz também na nota inicial dela, quando diz, elas existem, né? Eurídice e Guida, elas são as minhas avós e são as suas avós. Eu gosto dessa maneira como ela conversa com o leitor desde antes do livro, depois ela faz uma última nota, no meio da história também, da narração, às vezes ela se propõe a conversar. E sobre a questão do feminismo, que a Isa Morim também colocou muito bem, me colocou para pensar. Enquanto vocês discutiam, eu não tinha pensado muito nisso, né? Não vi a live inteira, só vi metade dela, mas acho assim, concordo com o Bruno e com a Isa De Vito, quando dizem que é muito mais a crítica do que a personagem em si. Mas, se a gente parar para pensar por outro lado, eu acho que existe uma questão importante também, que é intrínseca à personagem. Ela tenta, de alguma forma, desde o início da história, romper, né, com esse papel que é colocado à mulher naquela época. Primeiro com o caderno de receitas, né, que era uma coisa impensável para que a gente se habituou aqui a programas de televisão que fazem tanto sucesso hoje, com Ana Maria Braga e outras tantas, assim, a própria Palmirinha. E naquela época era uma parada impensável, né? Então, acho que ali já existe uma primeira tentativa, que é completamente abortada quando o marido dá risada, enfim, fala, joga o livro fora. Ela vai lá, joga, mas depois dá a entender que ela acaba pegando o livro de volta. Acho que depois tem o episódio da costura, que é uma segunda tentativa de rompimento ali também com o papel que se tenta colocar a mulher. Ela faz escondida, tanto que a Marta coloca a primeira tática, não lembro exatamente como ela usa esse termo, mas a primeira tática de guerra para desviar das atribuições de uma mulher. Ela fala, dizer sempre não ao marido, ou uma coisa assim. Eu não lembro quais são as táticas, mas achei curioso. Ou então, a segunda tática, eu me lembro que era não contar ao marido o que você está fazendo, né? Então, ou vencer pelo cansaço, que é a história da máquina de costura e tal. Existe uma segunda tentativa de rompimento e ela vai mais adiante do que foi com a culinária. Ela coloca as mulheres ali na casa dela, ela faz os vestidos escondida do marido. Quando é descoberto, ela se recolhe, né? E aí, acho que por último, essa questão do texto, do livro, da escrita, né? E acho muito simbólico que o livro termine dessa maneira. A vida seguiu por aí e um único som permaneceu constante. E aí é tec, 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 tec. Acho que de alguma forma simboliza essa questão do feminismo enraizado nela. Ela se limitava ao silêncio de alguma forma, né? Ela aceitava a condição de mulher que era imposta naquela época, mas por outro lado, nesse silêncio dela, ela conseguia também
de alguma forma, resistir, né? Assim, tentar um existe uma faísca de enfrentamento nessa coisa da palavra escrita, nessa coisa do livro, e depois, só para finalizar aqui também o que eu estou dizendo, que já está virando podcast, eu acho que a própria nota da autora, ela diz um pouco isso, né? O escrito era muito pouco para ficar guardado dentro de uma biblioteca. E a temática é essa, a história da invisibilidade. Então, apesar do silêncio que ela aceita de alguma maneira, ela está ali rompendo, ela está ali enfrentando de alguma forma o que caberia a ela em tese para a sociedade daquela época, né? Assim que eu vejo mais ou menos. A gente não pode esquecer, né, que ela era uma mulher da década de 40, né? Então a forma aí de quebrar essas barreiras eram totalmente diferentes do que a gente faz hoje, né? Exato. Não era um Então, feminismo ativista, né? Não era uma bandeira, não era... talvez ela nem sabia o que era, né, o feminismo, Exato. mas ela sentia nela que ela precisava mais do que aquilo que sempre falaram que era o que ela tinha que ter, que era o casamento, a casa. Ela Exato. queria mais, mas ela nem sabia que ela podia ter mais, né? Ela nunca foi ensinada a ter mais. Agora eu não lembro se é o Bruno ou se é a Isa. É isso. O Bruno e depois a Isa, então a Isa sinalizou, e depois a Alexandra. Tá me ouvindo? Sim. Ok. Só uma fala breve que, assim, quando fala dessa questão do preconceito racial, eu tive um insight de uma vivência que atravessou a minha vida. Logo no início da faculdade, quando eu entrei na faculdade, não tinha muito esse negócio de me vestir muito com calça, vestir mais arrumado. Agora, no final da faculdade, que eu estou me prezando mais por causa dos atendimentos, essas coisas assim que atravessam. Mas no início eu era mais assim, mais largado, andava de bermuda, chinelo, sempre ia assim para a faculdade. E aí uma vez eu precisei ficar na casa de um amigo, porque como eu não moro na cidade que eu faço faculdade, então eu faço esse trânsito diário. Mas eu precisei para um estágio ficar na casa de um amigo. E aí, assim, ele mora num prédio, né, num lugar da cidade, né, que em tese moram as pessoas mais abastadas. E aí, chegando lá, entrando no elevador, não sabia muito bem como é que mexia ali e tal. Eu perguntei. Aí entrou um rapaz negro junto comigo, né, de terno e gravata, acho que morava lá também. Aí, assim, pela forma que eu estava vestido, ele olhou para mim e perguntou: você vai trabalhar onde? Você vai, você tá vindo trabalhar de pedreiro? Tipo, eu olhei para ele assim, não, eu só falei, né, eu tô indo na casa de um amigo. Depois, assim, nem dei muita voz naquele momento, mas eu fiquei meio que em choque. Depois fui conversar com um amigo, né? Como que isso está enraizado, né? Esse preconceito está enraizado na nossa realidade. Eu tive esse insight, assim, porque naquele momento eu não associei, não levei muito a sério, mas é algo que realmente foi muito sério naquele momento, assim. Depois eu parei para pensar, eu falei assim, caramba, é uma luta que nós negros lutamos diariamente e é um preconceito que está enraizado até mesmo em nós. Naquele momento eu tive consciência dessa realidade, quanto que muitas vezes eu também, né, de certa forma, fui esse que expressou também esse preconceito. E o livro ele também trouxe essa consciência novamente, me fez repensar de como que a gente às vezes tem uma linguagem violenta em relação ao outro, né? E foi muito assim, o livro ele nessa naturalidade que ele traz as coisas, assim, vários insights que foram produzidos, ele foi muito importante assim, em vários sentidos, né, para mim. É isso. Isso com certeza, Bruno. Você falou do lado da questão do negro, né? E também a mesma coisa com a mulher, né? A gente ainda também espera, nós mulheres, eu acho que se a gente for cada uma falar aqui, cada uma vai ter uma história diferente de algum momento em que sofreu um machismo e percebeu que aquilo que estavam fazendo era só porque ela era mulher, né? Para mim, é muito claro que eu comecei a gostar de futebol muito cedo e todas as perguntas que eu tinha que responder sempre do futebol sempre eram diferentes que os meninos faziam para mim e para eles mesmos, né? Eu tinha que saber escalação de todos os times de todos os anos, eu tinha que saber árbitro, eu tinha que saber umas coisas absurdas assim que as pessoas normalmente não se questionam, né? Mas para eu provar que eu era uma mulher que gostava de futebol, eu tinha que saber.
Então a gente vai passando por essas coisas que a gente fala, não é nada, né? A gente vai normalizando essas situações, né? E eu acho que é isso que o livro mostra, é uma vida muito normal, cheia aí desses problemas, né? Isa e depois Alexandra. Eu queria comentar sobre alguns pontos que eu acho que são bacanas, que a gente ainda não falou, que eu acho que a gente vai acabar abordando, mas eu queria levantar. Um deles é a questão da sogra da Eurídice, né? Que ela era uma pessoa também muito ligada às artes, ligada à poesia, era uma pessoa que tinha uma vida um pouco mais inspirada. E aí vocês me recordam, porque eu também acho que posso estar esquecendo, eu acho que ela cometeu o suicídio, né? Porque ela também estava envolta naquela vida doméstica que, enfim, de alguma forma também prendia ela, da mesma forma como depois prendeu a Eurídice, e aí não deixava, enfim, ela, né, colocar para fora tudo isso que realmente era uma veia artística, era algo que era um propósito dela de vida e que ela não pôde vivenciar. E aí depois, enfim, acabou impactando possivelmente o filho, que depois casou com uma mulher que era uma mulher que era perfeita, né, que não tinha nenhum objetivo de vida além de ser dona de casa. Então, esse é um ponto que eu acho legal a gente pensar, né? Como isso já era algo que vinha de antes e que a Eurídice, né, foi escolhida talvez por ser essa mulher que possivelmente seria a dona de casa perfeita. Mas, por um outro lado, quando a gente também pensa um pouco antes, quando ela era estudante, ela tocava piano, vocês lembram que ela chegou a quase ser chamada pelo Villa-Lobos? E aí ela estava naquela briga com a família dela, porque ela queria ir, então ela tinha esse desejo, e eu acho que até no filme, eu acho que esse desejo ele aparece mais forte, porque pelo trailer que eu vi, eu acho que a moça vai tocar piano em Viena, enfim. Mas a Eurídice, ela perde essa vontade, ela deixa isso de lado, porque em algum momento o menino olhou para ela e ela se apaixonou pelo menino. Então, o amor, ou a relação com o homem, ou enfim, aquilo ali já aparece como um escape da mulher que é talentosa, mas que não segue os seus sonhos, os seus planos, por causa de alguma coisa ali que, enfim, que tira a atenção dela. E eu queria também fazer uma retificação que eu acho que, assim, eu no início eu fui um pouco dura com a Eurídice, porque, na verdade, pô, uma mulher, né, naquela década, naquela época, o que ela podia fazer de grandioso? Hoje em dia já é difícil, quem dirá antigamente. Mas eu senti um pouco dessa falta, assim, dessa emoção. Mas eu acho que faz sentido a colocação de vocês, no sentido de que realmente a vida é um pouco isso. Naquela época, talvez ainda mais. Eu só esperava um pouco mais de força, mas eu acho que a força também está na resistência e nessas pequenas rebeldias que ela tinha. Mas, enfim, eu queria trazer, então, mais para o debate essa questão de como ela já abandonou, de alguma forma, abdicou logo cedo desse plano dela da música em relação a um menino lá que ela se interessou na época. A feminista que habita em mim vai dizer que é culpa da sociedade, porque nós mulheres, desde pequenininha, somos ali incentivadas ai, o menininho, olha, o namoradinho, isso e aquilo, e o mesmo não é feito com os homens. Mas eu vou deixar isso para vocês. Alexandra e depois Flávia. Bom, como a Maria já falou, também conheço alguma Eurídice, né? Tenho na família tias, avós que passaram praticamente pelas mesmas coisas, né? Eu ia falar o que a Isa trouxe agora da música, que foi o primeiro ponto, era o primeiro sonho dela, que foi tirado dela, né? Que não foi permitido que ela vivesse aquilo ali. Foi um momento em que começa. E achei muito interessante que a autora sempre fala assim, a parte de Eurídice que não queria que Eurídice fosse Eurídice. Então, isso aí, para mim, foi bem marcante na leitura do livro, ao longo do livro, porque ela tinha como se ela se sentisse dividida. Ela tinha a parte que tinha os sonhos, como quando ela começa a cozinhar, que ela tem prazer naquilo ali, que ela faz o livro de receitas dela, né? E quando ela percebe que aquilo ali não vai dar certo, que acaba o sonho, aí sempre vem aquela coisa da parte de Eurídice que não queria que ela fosse ela mesma, né? E ali ela foi, aos poucos, ela foi enterrando, né, todos os sonhos dela ao longo do livro. Eu acho que essa é uma repetição que aparece muito no livro, que ela é muito... Ela reforça essa ideia, né, da Eurídice
ter essa briga aí com ela, né? De ser, de querer ser e de não ser, da esposa perfeita e dos sonhos dela. Eu acho que é uma repetição muito, muito interessante. Flávia e depois a Belle. O que eu entendi dessa parte dela querer tocar flauta e ser convidada foi meio que os pais pensaram que aquilo não ia servir em nada para ela, sei lá, para ela arrumar um marido, sabe? Que aquilo não ia servir em nada para ela ser dona de casa. E realmente ela poderia ter tido uma carreira dali, poderia ter sido uma musicista fantástica, mas os pais, com aquele pensamento bem tradicional, pensaram: mas por que isso vai mudar na vida dela? Entendeu? E outra coisa que eu acho que ninguém falou também, que tem muito forte no livro, é a questão da fofoca e de todo mundo muito preocupado o tempo todo com que os outros vão pensar. Então sempre tinha esse negócio, lembro lá do episódio da costura, que o marido pensa, mas o que os outros vão pensar? Vão pensar que eu não sou um homem bom o suficiente, que você tem que trabalhar para fora porque eu não te dou o que você precisa? Vocês sentem que hoje em dia isso ainda acontece ou que ficou um pouco para trás? Eu acho que ainda é muito recorrente, ainda tem muitos, muitos lugares que o homem não quer que a mulher trabalhe, né? Eu trago dinheiro para casa, por que que você vai trabalhar? Por que que você precisa trabalhar, né? Essa questão do precisar versus o querer fazer alguma coisa, né? Então, eu vejo muito... A Eurídice, ela é da década de 40, podia ser da década de 50, de 60, de 70, de 80, de 90, dos anos 2000, porque é uma coisa que a gente ainda tá... eu vejo como a gente está melhorando, né? É uma sensação que eu tenho, assim, as mulheres estão conquistando seu espaço, mas ainda é uma coisa muito lenta, tem uns pensamentos muito... eu não sei se vocês estão acompanhando aí, eu sei que a Belle provavelmente está, porque ela gosta dessas coisas aí da vida da vida online. Uma polêmica que aconteceu com a Andressa Urach, a ex-Miss Bumbum, com o marido dela, e tipo, ele falando que ela é propriedade dele, e ela falando que o corpo da mulher não é da mulher, é do homem. Então, tipo, a gente está em 2021 e a gente vê o pessoal postando isso ainda, né, na internet. Então, Belle depois o Thomas, né? Só para poder complementar a polêmica aí, é muito doido, né? A gente pensar que acho que tem propriedade, ele é dono do que a mulher. A partir do casamento, ele se torna, a mulher se torna propriedade dele. É muito bom. A Alessandra, aliás, desculpa, me lembrou, na hora que ela falou sobre essa questão do livro, ela me lembrou de um trecho que eu até tinha anotado aqui, de quando a Gita comentou com ele, né, sobre ela querer escrever um livro e tudo mais, ele fala que ele tem até um trecho que fala assim: deixe de besteira, mulher, quem compra um livro perfeito do dama de casa? Tipo, é muito maluco que ele sempre tenta podar os sonhos dela de alguma forma e fala do que ninguém tá querendo ler seu livro, você é uma mulher invisível, você tá isso apenas para me servir a casa, para quem vier aqui, você é apenas um... É como se a Elite se transformasse no móvel da casa. Ela estaria apenas para enfeitar o lar. Então, ela está ali de uma forma que ela não vai se sentir mulher o suficiente para realizar qualquer sonho, porque ela acha que ela não vale muito. Ela não, ninguém vai dizer para ela assim, tipo, você é importante. E, então ela não se acha importante, ela não se considera importante. E eu acho que o livro trouxe isso de uma forma tão, não sei se eu posso dizer, tão imponente isso, que a gente vê isso hoje muito fácil, né? Eu vejo, pelo menos, a minha avó, quanto ela abdicou da vida dela por conta de um casamento, e depois que meu avô morreu, eu vejo a minha avó outra pessoa, porque parece que ela começou a viver os próprios sonhos. Eu não sei, eu acho que eu, se o marido dela tivesse morrido, eu acho que ela teria sido música, por escrevido, provavelmente literário, livro de receita, muito, teria sido uma mulher muito mais poderosa. E quem melhor que uma mulher que fica em casa cozinhando para o marido para fazer um livro de receita, né? Assim.
E o que a Márcia falou, né, a questão da autonomia, né, do homem como provedor, a gente fala muito da questão do machismo oprimindo as mulheres, mas ele, com certeza, ele também oprime os homens, né? Então, por isso que é muito importante os homens entrarem também na discussão do feminismo, né? No encontro de Sweet Tóquio, a gente falou a questão do marido lá do pai, né, da Fernanda, do marido, ele não era o provedor da casa, quem era a mulher, né? Então a gente tinha também essa visão aí. Então, mas como isso ainda é muito difícil, tem muito homem que não aceita essa posição, que sente vergonha. E qual é a vergonha, né? Tipo, acho que não deveria existir esse tipo de vergonha. Então também oprime o homem e a gente precisa, foi até uma coisa que a Marta acho que falou na live, né, que a gente precisa sim dos homens, incluir os homens na questão, nessa discussão, porque também o machismo também afeta eles, né, não é só nós mulheres, nós sofremos, óbvio, o grosso ali, né, mas os homens também são oprimidos pelo machismo, a gente não pode esquecer isso. Thomas? Opa, olá. Eu estou me sentindo um pouco outsider porque eu avancei muito pouco no livro. Eu tive uns desafios pessoais esse mês, mas resolvi participar mesmo assim. E eu não sei se o livro mantém isso que me impressionou no começo, no primeiro capítulo, ou se é só restrito ao primeiro capítulo, porque eu não vi vocês falando muito desse aspecto, vocês falam mais do feminismo. Só que o que me tocou demais, eu acho que esse foi, dos livros do Clube do Livro, esse foi o que mais me tocou de imediato, assim, logo no começo da leitura. Porque eu achei muito compassiva a abordagem da descrição das características das personagens, no sentido que é muito evidente como a Eurídice é oprimida, logo no começo do livro, só que na hora que começa a contar a história da Zélia, no primeiro momento a Zélia é apresentada como algo terrível, assim. Ela fala, nossa, ela já acabou com o dia da Eurídice de cruzar com a Zélia na rua. Só que daí ele começa a desmembrar e explicar por que a Zélia é daquela forma. Ela tem toda uma história que justifica ela ter se tornado naquele ser odioso. Ela tem todas as questões. Ela já foi uma criança com esperanças, com alegria, tipo, com uma liberdade total, né, de expectativas em relação à vida e uma alegria natural. Isso foi progressivamente sendo oprimido, né? E entre as causas estava o pai, que era um pai ausente, só que daí isso que eu achei fantástico. Mas daí ela começa então a desmembrar por que o pai é daquela forma. E daí mostra que também era outra criança que cheia de brilho nos olhos quando era pequena e potencialidades e que teve desafios muito difíceis na vida e ele acabou se tornando um viciado, acabou se tornando, né, uma pessoa com vários problemas e que com certeza isso acabou afetando a capacidade de ele ser um bom pai, né? Então, de forma que o que o livro mostra, e é a visão que eu tenho de mundo, é que, em última instância, assim, ninguém é individualmente culpável assim, por nada, sabe? Tipo, os problemas que a gente tem sociais ou psicológicos e a gente tem nas nossas famílias, são tudo uma continuidade de processos traumáticos que a gente vai acumulando ao longo de gerações e vai passando para as gerações seguintes. Então, é muito importante a gente ter essas visões estruturais da sociedade que trazem luz à nossa consciência de como mudar ela de forma criativa e objetiva. Tipo, a gente observa uma tendência, o machismo é uma tendência que existe na sociedade, então vamos criar uma sociedade nova de forma consciente. Mas a gente não tem quem culpar diretamente pela existência do machismo, porque isso não foi criado de forma consciente. Isso daí é uma coisa que foi crescendo sozinha por causa das reações naturais das pessoas aos traumas que elas foram tendo, assim, o homem não é o culpado pelo machismo, sabe? Não teve nenhum grupo de homens que chegou lá no passado e falou, vamos inventar o machismo para ferrar as mulheres. Ninguém pensou nisso, sabe? Tipo, mas aconteceu. Assim como o capitalismo aconteceu, assim como o racismo aconteceu, tudo isso aconteceu e todo mundo ajuda a sustentar. E o único caminho, forma de sair disso é gerando consciência. E eu acho que esse livro é uma das formas das pessoas acessarem esse tipo de consciência, sabe? Eu achei muito impactante mesmo. É isso aí. Há controvérsias, né, Thomas, dessa questão de ninguém ter criado o machismo. Se a gente for estudar aí, tipo, a Idade Média, enfim, historiadores, um monte de historiadores levantam que foi sim um movimento até que consciente, porque até então as mulheres eram seres muito respeitados
na sociedade, eram as mulheres que eram as curandeiras, as médicas, enfim. A Márcia está aí, a Márcia também leu o Caliban e a Bruxa, pode ajudar, mas existe sim essa questão de que ele começou ali justamente com a caça às bruxas, né? Que foi sim uma forma criada de oprimir as mulheres e colocar elas, porque elas precisavam, como as mulheres engravidavam, o Estado ele precisou se apropriar da gravidez para gerar a força do trabalho para sustentar o capitalismo. Enfim, é uma discussão aí que a gente parte. Mas eu concordo quando você fala a questão da Zélia, que é assim, né? Tipo, todo mundo tem o seu trauma, todo mundo tem o seu problema. Às vezes a gente julga muito fácil, né? Tipo, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. E a gente não sabe um milímetro do que ela está passando, né, na vida, do que ela está sentindo, do que ela está enfrentando, do que ela já enfrentou. Então, eu acho que a gente acaba julgando de uma maneira muito fácil ali, muito como era feito ali com ela, né? Eu vejo até essa questão, ela era a fofoqueira ali do bairro, né? E também nessa questão a gente vê como a fofoca foi construída historicamente para transformar como ruim conversa entre mulheres, essa troca de informação entre mulheres, né? Então, deu-se uma conotação negativa ao termo fofoca, que não era simplesmente conversa entre as mulheres, que elas trocavam essas informações, né? Mas eu acho que para mim, o grande mérito ali da Marta, né, com esse livro, é justamente de uma forma ali crítica, uma forma muito ácida. Ela expõe tudo isso que a gente vive cotidianamente, a gente vive normalmente, e a gente consegue, quando a gente lê, a gente enxerga, né? Só um adendo, é que eu acho que esses processos, a minha opinião, e vendo o livro, eu acho que sustenta isso, a forma que a autora, pelo menos até onde eu li, colocou. Eu não acho que eles são conscientes, só isso. Eu acho que eles têm um objetivo, mas não é assim, entendeu? Tipo, por exemplo, como um mecanismo de defesa dos homens no passado, talvez a mulher tivesse mais influência, justamente por ela ser o portal da vida, né? A mulher é aquela que traz a vida ao mundo. Tem essa hipótese que em sociedades muito primitivas a mulher era mais valorizada, e com o tempo os homens eles meio que, né, deram uma forma de conseguir o domínio, né? Eu concordo, faz sentido. Assim, se você olhar numa perspectiva histórica, isso pode ter sido criado. Mas no momento inicial que isso se deu, esses seres que começaram a fazer isso não tinham essa consciência no que isso ia dar no futuro. Às vezes foi um mecanismo de defesa que eles fizeram no momento para se proteger. Então, é isso aí. Então, a gente começa um monte de mulher a se juntar lá e os caras começam a ficar assustados. Então, daí, então vamos desvalorizar o que elas estão falando, porque, né, pode dar... E a gente faz isso o tempo todo. Quando uma pessoa vai lá e ameaça a sua integridade moral, a sua primeira reação é tentar destruir ela. Assim, a gente é muito defensivo nesse sentido e entre os grupos também. Então, eu acho muito interessante porque ele mostra que assim, é um grande problema que a gente tem e enquanto a gente não se juntar como espécie e se ver como família, que é o que nós somos, todos descendentes dos mesmos bosquímanos lá, sei lá, a gente sempre vai ficar nessa de querer ficar culpando o outro, atacando o outro, e a gente nunca vai achar a solução. A solução é em conjunto, a solução é compassiva, sabe? É a opinião que eu tenho. Assim. Mas existe, sim. É engraçado, porque quando você olha a longo prazo, parece mesmo que a história tinha um objetivo, né? Parece que é como se fosse uma mentalidade coletiva que vai andando no sentido de alguma coisa, embora quem começou a criar aquilo começou de forma inconsciente. E com o tempo se torna algo que faz todo sentido, assim. E daí tem essas estruturas imensas que a gente está muito dominado por elas, sabe? E parecem indestrutíveis, mas talvez sejam destrutíveis porque elas foram criadas, né? O capitalismo que a gente conhece como ele existe tem, sei lá, 200 anos. Não é uma coisa, a humanidade tem mais de 1 milhão, o Homo sapiens. Então, tipo, a gente pode mudar isso, né? Não é porque a gente criou isso que a gente está preso a isso. Isso até é por aí, sei lá. Mas gostei dessa reflexão. Não, eu entendi. Tipo, no livro, realmente, a gente não pode culpar o pai da Eurídice por essa criação, nem a mãe, nem... eles são também produto de uma criação que eles tiveram, de uma situação normal. Então, eu entendo. E quando eu falo que tipo, a gente precisa
assim como a Marta falou, incluir os homens nessa discussão, é justamente por isso, porque a solução do problema não passa só pelas mulheres falando sobre isso, passa pelas mulheres e pelos homens. A gente precisa de pessoas que entendam, né? Acho que é Flávia e depois a Márcia. Que isso é uma coisa que eu achei muito legal. Eu vi o filme primeiro e depois li o livro. E no filme ele não se aprofunda tanto nos personagens como o livro faz. Então, assim, no filme você fica com muita raiva do pai dela, fica com muita raiva do marido. E no livro você não fica com raiva de ninguém. O livro ele não propõe vilões e mocinhos. Ele sempre explica exatamente por que aquela pessoa vem e que é parte de um problema tão maior que até você pode dizer, começou na Idade Média, não sei, mas é um pensamento tão antigo, que é exatamente estava falando, que a pessoa foi criada daquele jeito e como é que ela vai fugir desse comportamento que já é tão normal, né? E eu acho que o importante do livro é exatamente jogar na cara da gente essa situação e a gente parar para pensar que alguma coisa tem que mudar, né? E eu acho que isso é o mais importante desse livro. Ele pode não ser tão emocionante, não pode ter uma história assim que te pega tanto, mas é um livro que faz a gente pensar muito sobre esse machismo sistêmico que a gente vive mesmo, porque ninguém ali é culpado de nada. Você não consegue ficar com raiva de um personagem porque ele é mau. Não, foi a situação da vida dele que levou ele àquilo, a se comportar daquela maneira. Tipo a Zélia, que falavam que ela era muito feia, que ela tinha boca de gaveta, que eu até fiquei tentando imaginar o que seria uma boca de gaveta, mas que como esse fato afetou a vida dela e tornou aquela pessoa super amarga que ela foi. Se ela tivesse crescido num outro lugar, sei lá, numa outra sociedade que aquilo não fosse considerado feio, ela seria uma outra pessoa com uma outra vibe, não sei. É um livro que faz a gente pensar muito realmente de onde vêm essas coisas, que ninguém é culpado de nada e que enquanto a gente não quebrar esse sistema, nada vai mudar, né? E cabe a nós, né? A próxima geração está sob a nossa responsabilidade. Márcia, Belle e Bruno. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Eu entrei pela metade, então eu não sei tudo que já foi falado antes, eu me perdi no horário e tal. Mas eu estava muito querendo participar porque eu adorei esse livro. Tem algum tempo que eu li, eu não consegui reler para o encontro porque eu tinha lido o livro emprestado na época e tal, e não está mais comigo. Mas, assim, o que mais me chamou a atenção do livro, além das personagens que terem sido muito bem contadas, amarradas à história, mas foi o fato de que, assim, todo mundo de hoje, nós, nas nossas famílias, todo mundo tem uma história de uma Eurídice em casa, né? Ou alguém conhecido, uma tia, uma avó, né? Quiçá a mãe, às vezes eu tenho uma mãe de amigos que tem uma vida muito parecida, assim, na década de 80, né? Então, eu acho que esse espelho, assim, que mostra pra gente tudo isso, quanto atual ainda é uma história que foi contada de uma mulher da década de 40, 50, né, que é onde se passa o livro. Isso que eu acho que como é que eu posso falar? Seria como se fosse um ponto alto do livro para mim. Ele mostrar para a gente, sem fazer panfletagem, sem trazer exatamente feminismo, coisas do tipo, mas mostrar que uma vida que sempre foi aqui trivial, não vou dizer banal, mas algo mais trivial e era corriqueiro, a gente aqui em 2021 vê como era aquilo para a gente tentar mudar daqui para frente, porque como a Isa falou aqui mais nesse instante, né? O machismo foi criado e ele veio da Idade Média, século XII, XIII, e a gente está aqui no século XXI. Então a gente está numa existência, a nossa existência média aqui de expectativa de vida, a gente pode não ver muita mudança, mas a gente está participando de um processo que vai lá na frente, nas gerações futuras, esperamos que tenha esse efeito, né, de mudar para uma sociedade mais igualitária. E aí eu acho que a gente lê um livro, que é um livro que assim, você compra ele, você lê, se você ninguém te indicou e tal, você não imagina o impacto que ele vai causar, uma história ali contada de uma família e tal, né? Nada. Mas quando você começa a analisar o que era cada personagem, eu acho que isso foi o que mais me marcou na época, assim, que eu fiquei mais. Eu lembro que conversei com as duas amigas assim na época que tinha lido junto comigo, o quanto que isso impacta a gente, né?
E aí depois teve o filme que Flávia, não foi? Comentou aí agora, eu adorei o filme, eu assisti depois de ler, no caso. E, assim, e para mim foi tão bom quanto, em que pese não ter as mesmas minúcias das personagens e tal. Tem a questão lá, o livro realmente a gente não cria, a gente tem muita humanidade nas personagens, mais lendo do que assistindo o filme, mas o filme também me pegou de jeito, assim, eu gostei muito. Eu acho que eu não sei te dizer, gostei mais do livro desse caso. Eu acho que eu gostei dos dois, tanto quanto também. Isso que você falou da questão da panfletagem é importante, né? Porque muita gente ainda tem preconceito, né, com a questão do feminismo. E aí, quando a Marta ela traz aí essa crítica de uma forma tão próxima a todo mundo, consegue fazer refletir talvez mais do que expor ali o problema de Ela forma. humanizou todo mundo, né? Sim, consegue fazer refletir e atingir talvez mais pessoas do que se você falar ali. Olha, você não pode fazer isso, a mulher tem que fazer o que ela quiser. Não É é mais aquilo de educar pelo exemplo, né? Ela é, mostra, ela não diz que o livro é feminista, ela não diz que o livro trata de tal e tal tabu da sociedade, não, não, ela contou, mas ela incomoda, mostrou. né? Você vê Sim, ali a Eurídice querendo sim, fazer as coisas e sendo ali podado o tempo inteiro. Ele causa esse incômodo e eu acho que isso é muito importante. sim, sim. Belle, Bruno e Isa. Acho que eu vou falar primeiro, se eu não me engano. Viu? Pode ir. O que foi, Belle? Eu acho que o Bruno estava primeiro, viu? Se ele quiser, ele pode ir primeiro. Ah, o Bruno estava primeiro? Então, Bruno, Belle e Isa. Sem problemas. Não precisa seguir a ordem, não, por mim, pelo menos. Mas o que eu queria falar é que a gente estava falando sobre essa questão do feminismo, dessas questões que atravessam a nossa vida e às vezes a gente não se movimenta, às vezes para fazer algo. Às vezes a gente é muito suscetível a permanecer na condição que a gente se encontra, porque a realidade que se apresenta ela requer, né, um movimento que às vezes vai ser doloroso. E aí às vezes eu olho, até faço uma reflexão em relação a mim mesmo, que às vezes a gente deixa de escolher ou deixa de lutar por uma causa muito em função de que essa realidade ela vai ser dolorida. Aí a gente prefere se acomodar em algo que a gente vai continuar sentindo dor, mas que é uma dor menor do que seria, né, se desafiando, enfrentando aquilo que, em caso, seria uma luta, no caso, o feminismo, por parte dos homens, pelo menos. Né, eu observo que há essa dificuldade de sair dessa zona de conforto que a gente se encontra. Há realidade e realidade, né? Darwin já dizia que não é o mais forte nem o mais inteligente sobrevive, mas que melhor se adapta à mudança. Isso se materializa nessa situação que a gente está colocando aqui, né? Porque a realidade ela mudou. Hoje a gente está em tempos atuais, mas só que a gente está falando da mesma problemática que se mostrava de outras formas, né? Há anos atrás. Mas só que na sociedade que a gente se encontra, às vezes é cômodo a gente sair dessa condição, né? No caso, entrar nessa condição de ser militante, de militar. Isso muitas das vezes, né, pelo medo dos desafios que vão se aparecer, nos limita a continuar onde a gente está, mesmo tendo essa instigação a buscar algo novo, né, direitos, deveres que pedem passagem. Acho que é isso que eu queria trazer nesse momento. Eu costumo observar que geralmente quem reclama do machismo, assim, reclama no sentido de que acha que é besteira, que é mimimi, do machismo, racismo, homofobia, são pessoas que estão sendo privilegiadas por esses sistemas. Então, para elas, a mudança realmente vai tirar ela ali, talvez, dessa posição favorecida, né? Então, talvez cause esse incômodo, então a pessoa prefira fala, não, isso não existe, é frescura, é besteira, não existe machismo, não existe racismo, não existe homofobia, né? Então, eu sempre costumo achar, né, um machismo puro, mas que são pessoas geralmente que estão
mais numa posição favorecida, porque a mudança, ela causa um certo incômodo mesmo, né, Bruno? Belle e Isa. Na verdade, aqui eu queria voltar no assunto que depois que a gente começou a debater sobre isso, eu me perguntei sobre isso. Engraçado como a gente julga muito, né, as mulheres que se julgam para falar sobre qualquer assunto, a gente torna isso de tipo, meu Deus, fofoqueiras. A gente não faz isso com os homens. E eles têm também essa coisa deles se unirem, né? Deles ser uma união masculina muito forte. Você não vê outro homem julgando outro homem. Mas a gente vê facilmente isso entre as mulheres. A gente julga a Zélia por ser uma pessoa amarga, mas a gente não entende metade do que ela viveu na vida, principal ou adulto. E no livro isso não acontece, né? A gente tá ali lendo e fica, nossa, chato o que você fizer, sai pra lá. E a gente não faz isso, nem com o marido, que foi super machista com a Elitse, nem com o pai dela. Sabe? A gente colocou um ponto aqui que eu até queria trazer isso para a reflexão de vocês. Porque a gente vê tantas mulheres que se unem para poder conversar, para estarem ali unidas, né? E seja num café ou em qualquer lugar. E a gente não faz isso com os homens que se juntam na academia do futebol e tudo mais. É muito estranho, né? Que o machismo está realmente estruturado na gente. A gente precisa ir quebrando aos poucos e começar a perceber que isso não vale a pena a gente ficar julgando dessa forma. Quem nunca ouviu a frase, eu prefiro ter amizade com homem porque mulher não dá para ter amizade? Ou que mulher nunca falou essa frase? Eu mesma já falei essa frase milhares de vezes e hoje em dia eu sou louca. Sim, a gente era muito comum, né? A gente falar, eu prefiro ter amizade com homem. Não dá para ter amizade com mulher. Até essa ideia, né, de criar essa rivalidade entre as mulheres, até para afastar elas, né? Tipo, não deixa essas minas junto que vai dar ruim para os homens. Tô brincando, gente. Pode falar, Isa, e depois o Thomas. Eu tô com dificuldade de ouvir, então eu não ouvi os últimos comentários do Bruno e da Belle. Então, desculpa que eu não vou conseguir fazer ganchos, porque eu não ouvi. Mas eu queria trazer uma questão que eu acho que a gente não comentou ainda, que foi o fato de que a Eurídice, ela engordou muito, né? Acho que a Devita até falou na live, e aí ela engordou muito como uma forma também de se proteger em relação às investidas sexuais no marido, né? Que ela, de alguma forma, aquele momento era um momento muito desconfortável, quando ele procurava por ela, e ela se protegeu através dessa gordura, através desse corpo que foi mudando ao longo do tempo. E aí eu pego também um ponto que o Bruno falou, que, por exemplo, ele falou que acho que a mãe dele, ou o pai dele, é filho de 14, né? Numa família de 14 irmãos, né? Ou entre 14 filhos. A minha família também é gigantesca, e eu acho que a gente conhece muitas famílias que são, sei lá, 14, 10. E aí a gente, hoje, antes se falava muito assim, não tinha televisão, então as pessoas se distraem de outras formas. Mas quantos desses filhos são filhos realmente que as mulheres queriam ter? Então eu penso na minha avó que teve 13, quantos filhos desses realmente eram filhos de um sexo consensual ou eram de uma vontade verdadeira de ter um filho, né? A gente sabe de mulheres que sofreram muito no parto, que, enfim, que vieram a óbito no parto, e ainda assim seguiu engravidando. Por quê? Porque a mulher queria ou porque era um dever matrimonial, né, de satisfazer ou de estar ali disponível para o marido. Então, Eurídice encontrou essa forma de reagir, essa forma de se proteger, e é uma coisa que a gente até então nunca questionou. A gente sempre levou isso como algo engraçado, mas hoje a gente tem uma visão, ou deveria ter uma visão mais crítica sobre essa situação. Eu comentei que, como a Isa falou na live, o livro é da Roxane Gay, Fome. Quem não leu, leia, é muito bom. É um livro autobiográfico. Ela sofreu abuso quando ela tinha 12 anos. E aí o que ela encontrou refúgio na comida. Ela começou a comer muito, justamente para engordar, para não ser desejada pelos meninos, para não sofrer esse abuso de novo. Então é toda a história dela. E aí ela acabou tendo um problema com a obesidade, enfim. Então é uma história real e que a gente vê a Eurídice também fazendo essa mesma forma aí de proteção, né, de defesa. Ela viu ali
no engordar, no ato de engordar, ela não ser desejada pelo marido, para não precisar sucumbir ali às vontades dele, porque até as relações sexuais eram para o prazer masculino e também para gerar filhos. A mulher ali, ela era só um recipiente, né? Eu coloco ali muito do que a gente vê em Handmaid's Tale, né? Também essa questão ali da mulher que está ali só para gerar. Thomas, pode falar. Eu achei interessante que vocês entraram na questão dos homens se unirem. Eu acho, isso eu percebo muito mesmo, assim, né? Como é muito comum confrarias de homens e é mais raro entre as mulheres, né? Daí tem essa coisa do feminismo de sempre lembrar da sororidade, né? Que é muito importante. E eu lembro, nessas horas eu lembro do livro lá, um dos meus livros favoritos, já falei 1000 vezes, lá o Sapiens, né? E tem uma hora no livro que ele fala desse ponto, eu acho muito interessante, que ele fala que na superfície a gente tem essa visão assim cultural do Ocidente, pelo menos, mas eu acho que em várias culturas mesmo, de que assim o homem é agressivo, o homem é brigão, o homem é violento, e a mulher, ela é amorosa, ela é isso, ela é aquilo. Só que isso é tipo, na verdade, é um puta engano, assim, você cria essa imagem para esconder que por baixo as dinâmicas que ocorrem são justamente o inverso. Isso acaba conferindo essa força de dominância para o homem. E daí ele não entra no mérito de falar se isso é biológico, se isso é construído culturalmente ou se é as duas questões, mas ele fala os homens eles são muito melhores de se unir e por isso mesmo eles se uniram para dominar as mulheres, entendeu? Tipo, isso enfraquece as mulheres, essa incapacidade delas criarem grupos organizados, né? Eu achei interessante vocês entraram nisso e atesta muito porque eu já vivi de experiência, né? E sei lá, e voltando naquilo que eu falei no começo, eu estava lembrando ainda mais o mérito que o livro foi, que eu falei de estranhando como as coisas começam, e ele foi até naquela coisa de um feiticeiro que catou e teria supostamente matado o pai da Zélia e todos os descendentes dele, né? E daí você vê aquilo que eu estava falando de você ver que não tem culpados, e ele explica o lugar do feiticeiro, ele fala, pô, ele fez o que todo pai faria se a filha dele fosse sacaneada. Só que ele tinha acesso em como fazer o que os outros não têm. Ele tinha acesso lá ao demônio. Então, ele conseguia que o demônio realizasse aquilo que todos os pais desejam, que é proteger a própria filhinha. E daí, só que provavelmente o feiticeiro não queria que morressem as crias do cara, as inocentes crianças que não tinham nada a ver com aquilo. Mas foi um efeito colateral e ele não, o próprio feiticeiro não viu que ia causar esse dano, talvez. Então, sei lá, achei brilhante, assim, como o livro mostra que cada ato que a gente faz, isso reverbera e não tem como encontrar culpados diretamente, assim. Ele mostra que a gente está imerso num problemão mesmo, é um problema difícil de resolver. É isso. Eu vou indicar para o Thomas, mas para todo mundo também, que é um livro que porque o Thomas trouxe muitas questões que abordam nesse livro, que é o Caliban e a Bruxa. Também fala essa questão, Thomas, de como a literatura e como as artes elas tiveram um papel muito importante para impor essa visão da mulher dócil, da mulher submissa. Então ele fala assim, como toda a literatura ela criou primeiro uma mulher muito dada a explosões, a violência, e depois como ela foi domesticando a mulher. Então a própria literatura, as artes foram ajudando a criar nas pessoas essa questão que você falou da mulher como dócil, da mulher como um ser mais fofo, né, no caso, assim. E é muito interessante isso, a gente pensar, né? Então a gente está falando de novo ali da literatura com A Vida Invisível, da literatura mostrando esses problemas, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que mais me encanta, assim, nos livros, na literatura em si, porque a gente tem um retrato ali de mundo, a gente tem muitas coisas que a gente consegue tirar de um livro que, se você olhar, se você pegar ele ali na superfície, você vai falar assim, é uma história de uma família, que não acontece nada. Uma história sem emoção nenhuma, mas olha quanta coisa a gente está tirando da história dessa família, dessa invisibilidade, dessa... Então, eu acho que isso, para mim, é muito, muito forte, chama muito essa atenção. Meu pai falava, esse filme aí não tem gasolina, pô. Quando era um filme que só tinha blá, 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 assim, porque eu não estava vendo o que tinha de importante lá por baixo, entendeu? É por aí.
Mas é isso, né? A gente olha assim, se a gente lê ele só como um passatempo ali, você vai falar assim, nossa, que história mais água com açúcar, né? A mulher casou, teve filho e queria fazer alguma coisa. E aí a gente vai ver isso, mas ele é um retrato muito crítico, né, da nossa sociedade. Uma coisa também muito interessante que a Marta falou na live foi a questão ali, como a América Latina, a história da América Latina pode ser contada através das histórias familiares. É uma característica muito forte aqui da nossa região, né? A questão das famílias. A gente tem isso também no livro A Casa dos Espíritos, né? Que também é toda uma família passando a questão da transformação. O Bruno trouxe aí a noção de corpos dóceis do Foucault, né? Que os corpos não conseguem 100% do que quer ser. E essa tendência a uma vida impessoal. A gente foi, tudo isso, os filósofos. Se a gente for pegando a época de cada um, a gente consegue entender o que também o pensamento, como que esse pensamento foi moldando a sociedade até chegar ao que a gente tem hoje, né? E aqui também os pensadores atuais, os livros atuais também vão ajudar nessa construção aí do que a gente deseja, né? Tem mais algum ponto que vocês gostariam de trazer, que vocês acham que a gente não falou? Pode falar, Flávia. Não, é só uma coisa que a Isabela Amorim falou, que, tipo, que a função da mulher era ter filho, que é muito normal ver famílias aí com mais de 10 crianças, que isso não era da vontade da mãe. Um ponto que o filme toca e que eu não senti no livro era a questão do aborto. Que no filme, quando a Eurídice fica grávida do primeiro filho, a vizinha fala lá, mas se você quiser eu te dou um chá aqui, que a gente dá um jeito. E eu esperava encontrar isso no livro também, porque principalmente o personagem lá era Iracema Jurema, qual era o nome dela? Da moça que acabou vivendo com a Guida, que era uma prostituta, e que ela fala que ela tinha os anjinhos dela, e que, gente, que história horrível, que ela teve 8 filhos e que metade ela deu para adoção e metade ela foram sufocados, enfim, ela matou no final porque ela não tinha condição de criar. Filomena, obrigada. Obrigada. E que, nossa, e que também, que quantas dessas mulheres, essas outras Eurídices também fizeram isso. Eu lembro que a minha avó já me falou isso uma vez. Eu só tive 3 filhos porque eu quis, porque os outros eu dei um jeito. E que eu também acho que isso poderia ter sido um ponto interessante dela abordar no livro e falar disso, que realmente essas mulheres não queriam esses filhos, mas elas iam ali e davam o seu jeito, né? E ainda hoje a gente tem muito essa visão, né, de que a mulher só vai ser completa depois da maternidade. Mas tem muita mulher que não quer. Muita mulher não quer ser mãe. E tá tudo bem, tipo, não é errado, né? As pessoas também, a sociedade precisa normalizar a mulher que não quer ser mãe, né? Então, tipo, aquilo na década de 40 devia ser pior ainda, né? Se hoje a gente ainda vê muito isso, né? As pessoas falando que a mulher só vai ser completa, só vai ser inteira, só vai descobrir. E tem muita mulher que não quer. Eu conheço várias, entendeu? E a gente acha que a gente ainda insiste nisso. E a questão também do aborto é uma discussão também muito importante, né? Da saúde pública, que a gente tem que entender isso. Mas a gente também passa por essa questão do corpo da mulher não ser da mulher, né? É exatamente isso, que a função dela era ter filho e que a própria Eurídice, ela fala, eu já tive 2, então já tive 1, já tive 2, já tive um menino, então já cumpri minha função, né? E a gente vê, se a gente agora for aumentar essa discussão aí, né, toda essa questão, né, a questão da pressão pela mulher ter um homem, porque o homem ele vai perpetuar o nome da família, e aí dá continuidade na linhagem, só ter mulher, meu Deus, que tristeza e tal, e a gente tem toda uma discussão que a gente poderia aprofundar, assim, para vários campos, né, assim, que é bem interessante nessa questão da gravidez. A Márcia falou, né? Um monte de homens no Congresso tomando conta do corpo das mulheres. E é isso, né? Tipo, a mulher não é dona do seu corpo, né? 2021, a mulher não pode escolher o que ela quer fazer com o corpo dela. Mesmo se ela não, mas a gente não tá nem falando de aborto, né? A mulher não pode não querer ter filho. Isso já é considerado errado. Quando ela fala que não quer, já tá errado. Então é uma discussão aí que a gente poderia ir para vários cantos aí
que dá pano para manga. A Alexandra lembrando ali do momento que a Eurídice passa um tempão ali naquela paralisia, né? Que ela fica ali como na estante olhando, né? E o Thomas falando que poder pode, mas sente culpa, assim, é errado, né? Tipo, as pessoas veem como errado. Como ela não quer ser mãe? Como assim ela não quer ser mãe? Ela não sabe o que ela tá perdendo. E às vezes ela simplesmente não quer. Pode falar. Acho que ninguém falou. Vocês estão ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá. Acho que ninguém falou do incômodo que ele sentiu a vida inteira. O marido, como é? O da Eurídice. Nossa, eu sou péssima com o nome de personagem. Ele sofreu porque ela não sujou lençol. Antenor. Porque ela não sujou lençol. Isso era um motivo de sofrimento. Ele levou para a vida inteira isso, né? E culpando, lógico, culpando ela a vida inteira porque ela não sujou lençol. Também parte aí de uma questão de pouco conhecimento anatômico, né? Porque a irmã dela também não... Que nem todas as mulheres têm esse rompimento, né? Hoje a gente sabe disso, mas imagina, para o homem, isso era uma questão de virgindade, né? De castidade, o rompimento do ímen, que hoje a gente sabe que não é assim, nem sempre isso acontece. E ele, acho que a relação deles também foi bem abalada ao longo dos anos, justamente por conta dessa primeira noite deles, né? Dele não ver ela como pura ali. Então, tipo, ele estava recebendo um fardo ali, que já tinha se relacionado com outro homem, que não era verdade, né? É isso, gente. Mas faltou mais alguma coisa que vocês acham para abordar? Certo. Então, antes da gente fazer a nossa tradicional foto, vou falar do livro do mês que vem. É até interessante que quando eu perguntei para a Marta na live um livro marcante, ela falou esse autor. Eu até queria trazer esse livro, né? Mas porque tem gente aqui no clube que tá em dívida com esse livro, que eu sei. Mas é um livro muito grande, não dá. Então a gente trouxe outro do autor. A gente vai para uma literatura um pouco mais clássica, que eu acho que vai ser bem interessante a gente conversar sobre ele, que é o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Eu acho que muita gente já deve ter lido. Quem já leu, vale a releitura, porque para mim é o meu favorito do autor. E nosso encontro é dia 31 de julho, último sábado do mês, então tem bastante tempo para ler. Ele tem também a média das páginas dos livros que a gente lê, então é bem tranquilo. E acho que vai ser interessante a gente ver aí uma outra visão. Teve polêmicas recentes aí com o autor, questão de pedofilia, então acho que vai ter bastante coisa para a gente falar aí sobre ele. Muito bem, gente. Obrigada, viu, por mais essa discussão, acho que foi uma discussão muito boa. Espero todo mundo de novo em julho para a gente conversar sobre o Gabo.